Quando você solta, tudo começa a chegar. Os estoicos acreditavam que a paz interior vem justamente da aceitação. Aceitar o que você não pode mudar. Aceitar que nem tudo está sob o seu controle. E não é sobre desistir. Não é sobre ser passivo. É sobre parar de resistir ao fluxo natural das coisas. Imagine um rio. Você pode tentar nadar contra a corrente, gastar toda a sua energia lutando, ou pode aprender a fluir com ela, a se adaptar, a remar com sabedoria. Essa é a essência da filosofia estoica. Viver com consciência, não com desespero. Muitas vezes, o sofrimento que sentimos não vem dos eventos em si, mas da nossa expectativa sobre eles. Você quer que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo, com a sua lógica. Mas a vida não segue seu roteiro. Ela é imprevisível, selvagem, misteriosa. E é aí que nasce o sofrimento, da tentativa de forçar o incontrolável. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Você não sofre porque algo deu errado. Você sofre porque achava que aquilo deveria ter dado certo. Quantas vezes você já desejou com todas as forças que uma pessoa ficasse na sua vida e ela foi embora? Quantas vezes você fez planos detalhados para o futuro e tudo desmoronou? A dor não veio só da perda. Ela veio do apego, da ilusão de controle, do medo de soltar. Mas é justamente quando você solta que algo novo tem espaço para entrar. Quando você para de insistir em segurar aquilo que claramente está escapando, suas mãos ficam livres para receber o que realmente precisa chegar. O estoicismo ensina que devemos focar apenas naquilo que depende de nós. E isso é libertador, porque significa que você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Você não precisa controlar tudo, prever tudo, resolver tudo. Sua única tarefa é viver com virtude, com coragem, com justiça, com sabedoria e com autocontrole. O resto não depende de você. E se não depende de você, então não merece seu desespero. Soltar não é perder. Soltar é confiar. É entender que o universo tem um ritmo, um tempo, um caminho que muitas vezes você não compreende, mas que pode ser muito melhor do que aquele que você está tentando forçar. Quando você solta, você abre espaço para que a vida te surpreenda. E acredite, ela pode te surpreender de maneiras que você jamais imaginou. Soltar não significa abandonar os seus sonhos, mas sim abandonar a obsessão por controlá-los. Significa que você continua dando passos, mas sem ansiedade. Que você trabalha, mas sem desespero. Que você ama, mas sem se apegar como se fosse morrer se aquilo acabasse. A verdadeira força não está em segurar com todas as forças. Está em saber quando abrir a mão. Muitas vezes o apego nasce do medo. Medo de não ter. Medo de perder. Medo de não ser amado, de não ser suficiente, de ficar para trás. Então você segura. Você insiste. Você implora. Você se molda. Você força. E aí, ironicamente, é justamente isso que afasta as coisas. Porque aquilo que é forçado não flui. E aquilo que não flui não dura. O estoicismo nos lembra de algo simples e profundo. Tudo é passageiro. E a única coisa que temos de fato é o nosso próprio caráter. Quando você entende isso, começa a soltar naturalmente. Porque você passa a confiar mais em si do que nos resultados. Você deixa de medir sua vida por aquilo que conquista e começa a medir por quem você está se tornando. Isso muda tudo, porque o foco sai do externo e vai para o interno. Você não está mais tentando controlar o mundo lá fora. Está apenas cultivando o seu jardim interior. Está sendo fiel a si mesmo. Está agindo com virtude. Está vivendo com honra. E veja, soltar também exige coragem, porque é mais fácil se agarrar, é mais fácil insistir, é mais fácil fazer força. Soltar exige confiança, exige maturidade, exige sabedoria para perceber que nem tudo o que você quer é o que você precisa. Às vezes, você está lutando para manter uma pessoa que te faz mal. Às vezes, está preso a um trabalho que te adoece. Às vezes, está tentando convencer alguém que nunca vai te entender. E você só percebe o alívio quando finalmente solta. A vida tem um ritmo que não pode ser apressado. Você pode plantar uma semente, mas não pode forçar o broto a sair do solo antes da hora.
E se você cavar demais, tentando acelerar o processo, você mata a raiz. Da mesma forma, ao tentar forçar o amor, o sucesso, a aprovação, você sufoca tudo. Soltar é respeitar o tempo das coisas. É fazer a sua parte com excelência e depois confiar que o que for para ser, será. Nem antes, nem depois. O estoicismo não ensina a ser indiferente. Ensina a ser sereno. É diferente. Indiferença é frieza. Serenidade é sabedoria. É a paz de saber que você está fazendo o seu melhor e que isso basta. É a tranquilidade de não precisar provar nada para ninguém, de não correr atrás do que não te quer, de não mendigar atenção, de não se arrastar por nada, porque você entende que aquilo que realmente é seu virá de forma natural, sem sofrimento desnecessário. Pense nas coisas mais importantes da sua vida. Muitas delas chegaram quando você não esperava, quando você não estava procurando, quando você finalmente descansou, respirou e deixou de lutar contra a corrente. É assim que a vida funciona. Ela recompensa o equilíbrio, não o desespero. Ela honra o coração tranquilo, não o espírito agitado. Mas o problema é que fomos ensinados a buscar, a correr sem parar. A achar que parar é fracassar, que descansar é perder tempo, que soltar é desistir. E é por isso que tanta gente está exausta, ansiosa e infeliz. Vivemos em uma cultura do excesso, da pressa, do controle. E é justamente por isso que o estoicismo é mais necessário do que nunca. Ele nos lembra que o verdadeiro poder está na mente serena, no espírito que sabe esperar, no coração que confia. Quando você solta, você se reconecta com o presente, porque o apego te prende ao futuro, ao que ainda não aconteceu, ao que você quer que aconteça, ao que teme que aconteça. E esse futuro, por mais que você tente, não está nas suas mãos. Ele está em construção, sim, mas não só pelas suas decisões. Há uma infinidade de fatores fora do seu controle. Pessoas, circunstâncias, imprevistos. Soltar é reconhecer essa verdade e, ao invés de resistir, se alinhar a ela. Muitas pessoas confundem essa ideia com passividade, mas ela é exatamente o oposto. É uma postura ativa diante da vida, mas com leveza. É fazer tudo o que está ao seu alcance, mas sem carregar o peso daquilo que está além. É agir com consciência, não com pressa. É ser firme, mas flexível. É como uma árvore, profundamente enraizada, mas que balança com o vento. O estoico não é uma pedra. Ele é como a natureza, firme no que depende dele, flexível no que não depende. Há um trecho de Sêneca que diz: é parte da cura o desejo de ser curado. E essa cura começa quando você solta o controle, quando você deixa de querer manipular cada resultado e começa a confiar no processo. É claro que isso exige prática. Ninguém acorda um dia e simplesmente muda tudo. Mas você pode começar aos poucos. Solte hoje uma preocupação inútil. Solte amanhã uma cobrança injusta que você faz a si mesmo. Solte aos poucos a necessidade de agradar a todos. E quando você solta, você começa a perceber o que realmente importa. Porque o apego te cega. Ele te faz correr atrás de validações, de padrões, de promessas que nem são suas. Mas quando você para, respira e se volta para dentro, descobre que tudo aquilo que você estava buscando já estava aí dentro. A paz, a clareza, a força estavam sufocadas, escondidas sob camadas de medo e controle, mas sempre estiveram aí. O estoicismo é esse lembrete constante. Olhe para dentro. Cuide da sua mente. Fortaleça sua alma. Viva com virtude. Porque o mundo pode desmoronar à sua volta. E muitas vezes vai. Mas se você estiver sólido por dentro, nada poderá te quebrar. E quando você solta o mundo lá fora, você abraça o mundo dentro de você. E é esse mundo interno que determina como você vai viver o externo. Soltar é também um gesto de amor próprio. É dizer: eu confio em mim. Eu não preciso provar nada. Eu não preciso de garantias. Eu não preciso que tudo aconteça do meu jeito. Eu estou aqui firme, presente e consciente. E isso basta. A vida não vai me carregar com o vento, porque eu tenho raízes. E ao mesmo tempo, eu não vou lutar contra o vento, porque eu tenho sabedoria. Essa é a beleza do equilíbrio estoico. Talvez hoje você esteja segurando algo com muita força. Um medo, uma pessoa, um plano, uma dor, uma culpa.
E talvez esteja na hora de soltar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Como quem entende que a paz vem quando a gente deixa de nadar contra o inevitável. Que a leveza vem quando a gente solta o que nos pesa. E que tudo começa a chegar. Justamente quando a gente para de buscar com desespero. Chega um momento na vida em que você se cansa de nadar contra a corrente. Em que percebe que toda essa busca frenética por controle, por aprovação, por resultados imediatos, só está drenando sua energia e te afastando da paz que você tanto procura. É nesse ponto que a filosofia estoica se torna um farol. Ela te convida a fazer uma pausa, olhar para dentro e perguntar com honestidade: o que? Exatamente, eu estou tentando controlar? E por quê? Muitas vezes, o que você está tentando segurar é o que já deveria ter ido embora. Uma relação que não tem mais reciprocidade. Um projeto que perdeu o sentido. Uma ideia fixa de como a vida deveria ser. E a verdade é dura, mas libertadora. O que não é mais leve está te prendendo. O que não te respeita está te drenando. O que você precisa controlar o tempo todo, provavelmente, não é seu de verdade. Os estoicos não ignoravam a dor. Eles apenas não a deixavam dominar. Eles entendiam que tudo é efêmero. O sucesso, o fracasso, a alegria, a tristeza. Nada permanece. E por isso, resistir à mudança é lutar contra a própria natureza da vida. Ao soltar, você honra esse ciclo. Você permite que o novo entre. E mais do que isso, você se permite respirar. Não se trata de virar as costas para a realidade. Muito pelo contrário, trata-se de enxergá-la com clareza, de aceitar o que é, como é, e mesmo assim continuar firme no que depende de você. Essa é a verdadeira força. Não aquela que resiste ao tempo todo, mas a que entende o momento certo de agir, o momento certo de esperar e o momento certo de deixar ir. Quantas vezes você já se surpreendeu com algo que só aconteceu quando você finalmente desistiu de forçar? Aquela mensagem que chegou quando você parou de esperar. E aquela resposta que veio quando você soltou a ansiedade. Aquela solução que apareceu no silêncio. Isso não é coincidência. Isso é a vida respondendo à sua mudança interna. Quando você solta, você vibra diferente. E o mundo responde de forma diferente. Mas é preciso prática. É preciso coragem. E é preciso vigilância constante. Porque o impulso de controlar é forte. Ele vem do medo. Ele vem da insegurança. Ele vem da ideia de que você precisa garantir tudo, prever tudo, antecipar tudo. Mas não precisa. Você só precisa estar inteiro, ser verdadeiro e seguir com confiança. A vida tem formas muito misteriosas de te conduzir. E você pode lutar contra isso e sofrer, ou pode aceitar fluir e crescer. Soltar é abrir espaço. É parar de preencher todos os cantos com barulho, com ansiedade, com pressa. É deixar a vida respirar junto com você. E o mais bonito é que quando você solta, você não perde o que é seu. Pelo contrário, você começa a atrair aquilo que realmente tem a ver com quem você é. Porque você deixa de mendigar e começa a merecer. Você para de correr atrás e começa a caminhar com propósito. Você abandona o desespero e assume a serenidade. Talvez esse seja o momento da sua vida em que soltar seja o maior ato de amor que você pode praticar. Amor por você mesmo, pela sua paz, pela sua saúde, pela sua jornada. Porque quando você solta, tudo muda. E o que tiver que ficar, ficará. E o que tiver que vir, virá. Sem esforço, sem desespero, apenas com presença, com calma e com confiança. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se te trouxe clareza ou paz, curta esse vídeo.